Tá. Ô, professor, Olá. o triângulo... Ah, tá, desculpa. O triângulo, ele tem um ângulo de quantos graus na 7? É tipo, ele tem no máximo 180, 90, não entendi muito bem. Não, o triângulo vai ter no máximo 180, mas ele está dizendo ali que a medida do ângulo interno A é 27 e a medida do ângulo externo C é 4 vezes maior, é o quádruplo. Aí ele quer saber a medida do ângulo interno B. Vou abrir a página aqui e vou desenhar para vocês. Eu acabei. O livro tinha sumido aqui. Eu estou abrindo aqui para compartilhar. Não tem que mostrar, não, né? Quem terminou? Não, não. Eu quero que vocês tirem as dúvidas aí. Vocês vão perguntar. Então aqui, agora eu consegui voltar a fazer aparecer esse livro. Então, aqui, ó, essa letrinha aqui não é 20, é 2 θ. Então, 2 θ O é professor, não é igual... essa que eu tô com dúvida. Sim, calma aí, rapaz. Eu vou chegar lá. Tá. Ah, não, mas a que eu tava com dúvida eu terminei, eu consegui. Beleza, então. Então, só para quem ficou falando, achando que era 20, mas não é o 20, é o θ. Vou tomar água, tá? Ok. E o 2 vai passar dividindo. Então, 70 dividido por 2. Isso vai ser igual a 35. Beleza? Então, esse daqui, o Gabriel, que você perguntou. Então, é um θ. Eu tenho que encontrar o valor dele. Continuando. Olha. Aí no 7 aqui, ó, o desenho, para vocês entenderem. É isso daqui. Ok. Só vou fazer esse desenho aqui e a gente já vai passar para os próximos conteúdos. Então, aqui nós temos as medidas dos ângulos. Ó. Então, vou colocar aqui. Eu vou ter um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. Só que daí ele fala o ângulo externo. Vou chamar aqui, ó, de A, de B e C. Então, esses são os vértices. Aí eu olho para o enunciado. Ó. Ele está dizendo, em um triângulo, a medida do ângulo A, do ângulo interno de A, é 27. Então, aqui vale 27. A medida do ângulo externo C é o quádruplo de A. Então, é 4 vezes. Então, essa medida aqui é 4 vezes 27. Que vai ser igual a 80 mais 28, 108. Professor, Bom, a Beatriz está pedindo para você aceitar. não apareceu aqui não, mas eu vou lá. Participantes. Ok. Obrigado. Bom, aí ele quer saber a medida desse ângulo B aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, B com um chapéuzinho em cima. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer a soma, ó. Então, o ângulo B, que é um ângulo interno, mais 27, tem que ser igual ao ângulo externo, 108. Então, B vai ser igual a 108
menos 27. Então, B vai ser igual 108 menos 27. 80 aí. Bom. Professor, o chapéuzinho dele é Desculpa obrigado. pela demora. Entendido, pessoal, aí? Então, vamos agora aprender alguns pontos notáveis do triângulo. Professor. Se você não colocar o acento no B, tipo, vai estar errada a resposta? Olha, é porque lembra que eu falei lá no início do capítulo? Quando aparece só A, B e C, isso representa os vértices. Então, A, B e C representando o vértice do triângulo. Quando eu coloco o chapéuzinho em cima ali, quando eu coloco o acento, eu estou dizendo que aquilo ali é um ângulo. Entendido? Essa é a anotação. Se você tem que escrever ela certo, porque senão depois você mesmo vai acabar confundindo. Obrigado. Anotaram aí, então? Podemos passar para os próximos? Professor, não, espero, cheguei agora. Deixa eu só ver isso. É por causa que eu tô com problema. Tá travando? Ô, professor, Oi. depois vai ter mais uma aula, não vai? Vai. Ô, prisão virtual. Aí, garoto. Tá entendendo a ideia. Só que, professor, vai Oi. ser separado? Eu vou dar um intervalinho, né? Tem que ir no banheiro, né? Ah, tá. No banheiro, tomar uma água, tomar um café, depois eu volto. É rapidinho, mas Comer assim, pão. nós vamos aqui até 10h45, Eu comprei da 10h50. Benedita. É isso. Eu vou até mais ou menos até 10h50, depois eu volto 11, 11h05, a gente volta. Entendido. Professor, eu terminei já. Pode passar. Obrigado. Vou usar o mesmo link. Como assim? Professor, só que na escola você não dá intervalo, né, professor? Mas na escola são aulas de 50 minutos. A gente está fazendo aqui de 1 hora, então a gente vai parar, por isso que vai ter esse intervalinho. 1 hora? A gente tá com aula de 45, a maioria. Não, comigo aqui é direto. Aqui a gente pode Tá. tocar 24 horas se quiser. Você tá pagando, Já professor? não. Sim. Ah, Que não cai o link, não. Nós vamos usar o mesmo link, tá? Vai sair pro intervalo, depois volta usando o mesmo link. e segue no TikTok. Professor, Oi. e a partir de que hora que a gente pode entrar? Na aula? 11. A partir Eu das vou, 11? isso, eu vou dar, a hora que der, a hora que faltar uns 10 minutinhos ali, 15 minutinhos para as 11, a gente para, aí 11 horas eu já estou de volta aqui. Tá. Ó, então vamos lá. Sevianas e pontos notáveis de um triângulo. O que são? Então, seviana é todo segmento que tem uma das extremidades e um vértice. Então, se eu tenho um segmento ali de reta que tem uma extremidade e um vértice do triângulo, eu chamo ele de seviana. E com ela nós podemos formar alguns pontos notáveis, como é o caso aqui, ó. Vou mostrar já o primeiro. Mediana. O que é uma mediana? Mediana é quando você tem o segmento em um vértice, ó. Olha aqui, ó. Ele começa no vértice do triângulo. E a mediana vai ser o segmento que começa em um vértice do triângulo e vai até o ponto médio, que é aqui embaixo, ó, até o ponto médio. Do outro lado. O que é o ponto médio? É a metade. Então você sai de um vértice aqui, ó, desse vértice, e você vem até a metade do outro lado. Ó. Então tem que ser medido isso daqui, vai ser medido do lado do triângulo e você vai pegar a metade. Ô, professor, então tecnicamente dizendo, se um ângulo tem 90 graus, não, 100 graus, tecnicamente a gente já tem que pegar, tentar dividir ele por 50 e 50, os dois lados? Não. A mediana não divide o ângulo ao meio. A mediana divide o lado oposto ao meio.
Tá Entendi, vendo não. aqui, ó? O lado oposto é o meio, ó. Tá dividido ao meio aqui. Uhum. Então, mediana é o lado oposto. Como assim o lado oposto? Ó, mediana. Se você começa desse vértice a mediana vai estar no lado oposto. Ó, a mediana é essa reta, mas ela divide o lado oposto. Ah, tá. Então, em vez dele estar no B e caso a gente comece no A, então ele vai no M. Isso. Ó, vou mostrar É. os outros aqui agora. Ó. Olha aqui, ó. As três medianas. Se ele começa no A, ele vai até o lado oposto, na metade do lado oposto. Se ele começa no B, ele vai lá na metade do outro lado oposto. Se ele começa Então no é C, sempre então, professor, então vai ser sempre no meio entre duas ligações. entre o lá, ele vai E ser, quando tem vários, tipo assim, ah, não, é triângulo, mas é não só dá para pra o ter mais triângulo. aqui 3 É pontos. só para o triângulo, tá? Só o triângulo. Aí aqui, tudo que está escrito aqui é isso. Que esse valor ali, essa reta MA, MB e MC, ela vai partir do vértice A ou do vértice B ou do vértice C e vai até a metade do lado oposto ao vértice. É isso que está escrito aqui, é isso que eu estou dizendo para vocês. Aí aqui, ó, nessa parte do livro, ele mostra como encontrar a mediana utilizando o compasso. Se você não tem ali a régua, né, porque dá para fazer com a régua também, você mede com a régua do lado oposto, tem 10 centímetros, então metade é 5, aí você vai marcar lá no ponto 5 a metade e vai ligar. Então aqui ele está ensinando a fazer com o compasso, que dá para fazer isso para encontrar a medida, mas como a gente está a uma distância aí, isso daqui vocês podem tentar fazer depois em casa, seguir o passo a passo. Aí falar, primeiro, né, coloque a ponta seca num dos vértices do triângulo. Depois, escolha ali, no caso, a medida que vai ser o encontro. No caso, você vai pegar o ponto B e vai traçar um círculo. Aí você vai pegar essa mesma medida, a mesma abertura, a mesma medida que eu falei, é a mesma abertura do compasso. Aí você vai lá colocar lá no ponto C, no vértice C, e também vai fazer um risco ali, uma semicircunferência. E aí o ponto de encontro, você marca o ponto de encontro, como está aqui, ó, e traça uma reta. Quando você traçar uma reta passando por esses dois pontos de encontro da circunferência aqui, ó, dessa semicircunferência, você vai encontrar o ponto médio. É isso que ele pede para fazer. Mas dá para fazer com a régua também. Bom, o que é aqui importante que vocês têm que destacar? Quando eu traço as três medianas de um triângulo, então observem bem, quando eu Professor, traço é tecnicamente assim? Isso, só que daí eu não vou traçar essa reta total aqui. Essa reta só é para encontrar o ponto M. Ah, Depois tá, que e depois a gente liga com o outro. com o vértice. Aí depois que você encontrar o ponto M, você apaga isso tudo aí e você faz a reta até o vértice A. Depois que você fizer Assim? isso mesmo. Só que aí apaga esse. Isso mesmo. Ah, tá, entendi. Aí depois que você faz as três medianas, né, os três segmentos aqui da mediana, você vai ter essa figura aqui, ó. Isso daqui é um triângulo no qual está traçado as três medianas e vocês observam que essas medianas se encontram em um ponto chamado de ponto G aqui, ó. E esse ponto G, ele é conhecido por baricentro. Então, o baricentro de um triângulo é o ponto de interseção das três medianas. Se vocês pegassem aqui um triângulo, uma folha, né, um papelão, assim, que é uma capa de caderno, que é duro, e se vocês desenhassem o triângulo e fizessem a medida ali, né, encontrasse o baricentro, é claro, recortando o triângulo, deixa só o triângulo, né, do papelão, aí você encontra o baricentro, aí você pode pegar um lápis ou uma caneta e colocar nesse ponto que o seu triângulo vai estar em equilíbrio. Ok? É como se você pegasse lá o triângulo e vai encontrar o ponto ali de equilíbrio dele. Mas aí você tem que fazer o triângulo, faz o triângulo, recorta ele, aí você encontra essas três medidas aqui, que é as medidas da mediana, e o encontro delas forma esse ponto aqui no meio, que é chamado de baricentro. Este ponto, esse baricentro, é o ponto de equilíbrio do triângulo. Professor, é possível que tenha
que um triângulo tem mais do que só uma linha, tipo assim, o A tem só uma, né? Mas é possível que ele tenha mais uma além do M? Nesse caso, não. Para mediana, não. Mediana é Na isso. mediana, não. Tá. Cada vértice vai ter uma mediana. Então, nós vamos encontrar... Então, essa que é a minha pergunta. É possível que uma vértice tenha duas ou não? Não, um vértice só Não. tem Ah, tá. uma mediana. Entendi. Tá? Então, aí estão os cálculos da mediana. Então, o que é importante destacar? Baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, ele é formado pelo encontro das três medianas. E isso tem que ficar gravado aí na cabeça de vocês. Qual é o outro detalhe? Esse aqui, ó. Que o segmento AG é igual duas vezes o segmento GMA. O segmento BG é igual a duas vezes o segmento GMB. E o segmento CG é igual a duas vezes o segmento GMC. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que essa partezinha aqui, ó, ela vale metade dessa outra aqui. O baricentro sempre divide na metade. Tá ok? Ó? Então aqui, ó, se aqui vale 1, aqui esse outro lado aqui vai valer 2. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Entenderam essa parte? Que o segmento menor, depois do ponto aqui do baricentro, o segmento menor, ele é metade do segmento maior. É isso que está dizendo essas três formulazinhas aqui. Entendido? Então vamos prosseguir. Ô, professor, Oi. posso ir no banheiro? Pode. Tá. Bom, aí ele mostra aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. Baricentro é o centro de gravidade, é o centro de equilíbrio. Então, se você fazer um triângulo, ó, se você recortar um triângulo num papelão aí, que é mais firme, duro, você medir aqui, fazer as medianas, o ponto de encontro das medianas é o ponto de equilíbrio. Aí ele vai ficar certinho, ó, ele vai ficar em equilíbrio, os três pontos do triângulo. Então, o que nós vimos é chamado de baricentro. O baricentro, eu vou perguntar isso em prova, vai ser teoria, tem que fazer as perguntas, verdadeiro ou falso, relacione e tudo mais lá. O que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. É o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade do triângulo. Agora nós vamos para um outro detalhe. Isso daqui vocês verão ainda no futuro aí de vocês na matemática, que é quando eu posso colocar um círculo ao redor de um polígono. Então, isso daqui eu digo aqui, ó, circuncentro. O que significa esse circuncentro? Circuncentro significa que, como nós estamos falando de triângulo, então significa que é um triângulo dentro de uma circunferência. Então, circuncentro, Murilo, circuncentro, vai ser o triângulo inscrito, o triângulo dentro da circunferência. Como que nós fazemos isso daí, pessoal? Aí é aquela medida lá que você estava falando, Arthur. Quando você encontra a reta aqui, ó, que divide ao meio. Então, você traça uma reta, ó, você pega os três lados, e você marca o ponto do meio, né, a mediana desse ponto. Só que aí, em vez de ligar no vértice, você vai traçar uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? É uma reta que tem ângulo de 90 graus, ó. Igual está aqui. Igual esse aqui, ó. Ângulo de 90 graus. E aí você vai traçar as três retas com um ângulo de 90 graus. Aqui e aqui, ó. Observe que as três retas têm ângulo de 90 graus. Bom, aí ele forma essa figura que está aqui ao lado, ó. Então, quando nós traçamos as três retas, por onde sai essa reta? Essa reta parte do ponto médio de cada lado, com ângulo de 90 graus. O ponto de encontro delas, que é esse pontinho aqui, ó, o ponto de encontro delas, vai ser chamado, então, de ortocentro. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas é possível, com esse ponto, encontrar, então, a circunferência, no caso aqui, circunscrita a esse triângulo. Por isso que ele chama de circuncentro. O que é o circuncentro? O circuncentro é esse ponto aqui, tá, pessoal? Ó, esse pontinho aqui do meio aqui. Isso é o circuncentro. Como que se forma o circuncentro, então?
Como que... professor, a minha pergunta é como que se faz ele? Então, acabei de dizer, foi isso mesmo, ó. Como que eu formo o circuncentro? É o encontro das três retas perpendiculares aos três lados. Como que eu faço as retas perpendiculares? Eu tenho que marcar o ponto do meio, ó, é o ponto médio. Pode ver que tem metade, ó. A distância aqui foi dividida ao meio. Então eu pego Ah, tá. Então metade tem que colocar tudo ao meio e aí você faz essa retinha? Isso, eu pego tudo ao meio e aí eu coloco ali com um ângulo de 90 graus, igual tá aqui, ó, ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Por que o ângulo de 90 graus? Para formar o circuncentro tem que ser ângulo de 90 graus. Tem que ficar perpendicular. Na hora que você for fazer a reta, você tem que deixar ela perpendicular. Entendido? Eu não vou ligar o vértice oposto, porque se eu fosse ligar o vértice oposto, ele ia ter um ângulo com inclinação. Aqui não, aqui eu vou colocar com um ângulo de 90 graus. Feito isso daí, aí nós conseguimos encontrar o circuncentro, que é esse ponto aqui do meio. Circuncentro por quê? Porque é um ponto que dá origem a uma circunferência que está circunscrita ao triângulo. Observem que eu tenho três modelos aqui, três tipos. Olha, se o triângulo for um triângulo acutângulo, o circuncentro está dentro, né? O ponto ali do circuncentro está dentro do triângulo. Se o triângulo for obtusângulo, o circuncentro, né, o encontro das três retas perpendiculares aos lados, ele vai estar fora do triângulo. Mas, se o triângulo for retângulo, o ponto aqui, né, do circuncentro vai ser um ponto sobre a hipotenusa. Sempre. Isso daqui vai ser sempre verdade. Eu vou cobrar isso de forma teórica também. Então, ó, eu já vou dar um intervalinho para vocês, mas só aqui, ó, utilizando a régua e o compasso para traçar aqui as duas e três, no caso aqui, traçar duas das três medianas do triângulo a seguir. Isso, no caso nós vamos calcular a mediana. A mediana, tá, a mediana é aquele lá que a gente faz com compasso mesmo. Isso. A mediana você pode utilizar a régua também. Você mede a metade de um dos lados e depois traça uma reta até o vértice oposto. Ah, tá. Aí você vai encontrar a mediana. Eu estou fazendo aqui a olho, né? Mas é isso daqui que vocês vão fazer, utilizando a régua e o compasso. Bom, vamos fazer uma paradinha então. 11 horas nós voltamos com o mesmo link. Então, ok? Eu vou só pausar aqui a gravação. Ah, tá. Tchau.